senhores, moços e moças, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, nosso Mestre, que nos permite este encontro em torno da doutrina espírita nas terras de Araçatuba, quando temos a oportunidade renovada de encontrar pessoas que já sedimentaram a amizade em nossos sentimentos há um bom tempo. Vamos deixar o nosso pensamento voltar para o passado até encontrar a Palestina 16 séculos antes de Jesus. Portanto, estamos na Palestina no ano 1600 antes do Cristo. Nessa época, algumas tribos nômades que ali habitavam, sentindo-se tremidas pela falta de comida, pela falta de alimento, sendo acicatadas pela fome, resolveram procurar outras terras. E foi assim que fizeram uma longa caminhada, chegando ao Egito, e se instalaram no Baixo Egito, particularmente no delta do Nilo. Nessa época, reinava ali o faraó Sebekotep VIII, da 16ª dinastia. E ele fez daquele povo que ali chegou um povo escravo. Deu a esse povo o nome de Hebreu, que significa povo de além-rio, sem que se saiba ao certo qual rio o faraó se referia, ao próprio rio Nilo, ou ao rio Jordão, ou ao rio Eufrates. E assim, essas tribos nômades, esse povo que migrou para lá, recebendo o nome de hebreus, foram submetidos à escravidão. E o tempo passou a demorar. Agora, no trono do Egito está o faraó Sete I, e juntamente com a rainha Tuiá, reina no Egito. Sete I, da 19ª dinastia, tem vários filhos com a sua rainha, e dentre eles destacam-se dois: o príncipe Ramsés II e a rainha princesa Termutes. Ora, foi nessa época que o famoso sacerdote da cidade de Heliópolis profetizou que havia nascido um garoto, um menino, filho de pai hebreu, que traria grandes tormentas e dissabores para o povo egípcio no futuro. Sabendo disso, Sete I então ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem passadas pelo fio da espada. E ao a sua ordem começar a ser cumprida, uma mulher que tinha um garotinho de alguns meses, tomando conhecimento da sentença do faraó, achou por bem procurar salvar o seu filho valendo-se das águas do rio sagrado, o rio Nilo. E foi assim que ela colocou o pequeno garoto num cesto de papiro forrado com betume e o deixou ao sabor das águas do rio Nilo. O cesto foi levado pelas águas até que se enroscou nos caniços que crescem à margem do rio. Nesse dia, a princesa Termutes, como era de seu costume nos dias de muito calor, resolveu refrescar-se nas águas do rio. E assim, juntamente com a sua serva e a sua aia, desceu as escadarias que davam acesso à água, sendo que a sua aia de confiança ia à sua frente. Assim que colocou os pés na água, nos degraus que já estavam ali, bem à margem, a sua aia voltou-se para a princesa: veja um cestinho preso nos caniços. Termutes então falou: traga-o para mim. Quando a aia se debruçou para pegar o cesto, falou: mas princesa, tem uma criança dentro dele. E pegou o cestinho e o levou, subindo rapidamente os degraus, e o entregou a Termutes. Termutes não pegou o cesto, pegou aquela criança e percebeu na hora que era, pelos seus traços fisionômicos, cor da pele, tipo de cabelo, que era um menininho hebreu. Seja porque despertava em seu íntimo o instinto de mulher, seja porque despertava em seu íntimo o instinto de mãe, ela ergueu o pequeno nos braços e agradeceu os seus deuses por terem enviado aquele menino que agora ela se julgava no dever de proteger e de cuidar. Deu a ele o nome de Moisés,
que significa aquele que é salvo das águas. E Moisés então começou a crescer no palácio do faraó Sete I. Era um menininho extremamente eficaz, inteligência aguçada, e foi se desenvolvendo como filho adotivo da princesa Termutes, e portanto era tratado como príncipe. Moisés era muito vivaz. Isso fez com que Sete I passasse a ter um certo zelo, um certo afeto, um certo cuidado por ele. Foi fazendo-se moço, iniciou-se nas artes, nas ciências, e foi levado aos templos para que com os faraós, para com os sacerdotes, pudesse ser iniciado nas ciências secretas, porque o Egito nesta época apresentava duas doutrinas: a doutrina exotérica, que era uma doutrina de superficialidade, que ela era dada ao povo, porque os sacerdotes diziam que o povo não tinha agilidade mental nem compreender verdades profundas. Doutrina esotérica para o povo. Mas para eles, os sacerdotes, o faraó e os príncipes, eles cultuavam uma doutrina esotérica, a doutrina das verdades profundas, dos mistérios sagrados. E o jovem Moisés foi iniciado nessas doutrinas junto com os sacerdotes nos templos egípcios. O tempo foi passando. Com a morte de Sete I, assume o trono do Egito o príncipe Ramsés II. Ramsés II imortalizou-se na história como o mais célebre dos faraós. E o Egito experimentou durante o seu reinado um avanço como nunca houvera conseguido até então, porque Ramsés II tinha conhecimento de táticas militares, tinha profundo conhecimento administrativo, de economia, de agricultura, e o Egito então atingiu o seu auge, sendo que o grande faraó Ramsés II só pode ser seguido de perto pelo faraó Tutmés III. Nesse período, a opressão ao povo hebreu atingia o auge, porque Ramsés II também ficou conhecido como faraó construtor. Foi feita cidade do nada, a cidade inteira foi construída no período do reinado de Moisés, no período do reinado de Ramsés II. E portanto a opressão aos hebreus atingia o auge. Assumindo o trono do Egito com 24 anos, Ramsés II iria reinar por 66 anos, morrendo tão somente aos 90 de idade. Estamos na época em que Moisés está com 40 anos. O príncipe Ramsés, ou melhor, o faraó Ramsés II, mantém a grande opressão ao povo hebreu por causa das suas famosas construções. Certo dia, Moisés, até então príncipe adotivo, vê um feitor egípcio surrar um escravo hebreu por uma questão ali de trabalho, e Moisés achou que a surra foi um tanto excessiva e foi interferir, e nessa interferência houve um conflito físico e Moisés acabou por aniquilar e causar a morte do feitor egípcio. Então, todo aquele castelo maravilhoso em torno do príncipe Moisés se desfez como fumaça se desmancha no ar, porque ele era tido como príncipe, mas ninguém esquecia que ele era hebreu, e ao causar a morte, ele sendo hebreu, de um egípcio, ele naturalmente estaria também condenado à morte. Ora, tomando conhecimento disso, sabendo dessas leis, Moisés então, para não ser morto, se auto-impõe um exílio e vai para as terras de Madian, deixando então as areias escaldantes do Egito. Em Madian, contrai matrimônio com Seforá, filha de Jetro, e passa a pastorear ovelhas. Moisés, depois de contrair matrimônio, de se demorar um tempo em Madian, juntamente com a família, resolve ir à Índia, e ficou determinado tempo na Índia, onde aumentou ainda mais os seus conhecimentos iniciáticos.
Lá desenvolveu o seu poder mental. E na Índia aprendeu sobre o magnetismo e como poderia, até certo ponto, manipular algumas das forças da natureza. Depois desse período na Índia, Moisés retorna para as terras de Madian. Quando ele estava com 80 anos, pastoreando seu rebanho de ovelhas, eis que ele vê num pequeno arbusto chamas que ardiam sem queimar. Então ele vai até lá para ver o que se passava. Quando se aproxima, ouve uma voz que vinha das sarças, das chamas ardentes, que dizia assim: eu sou Jeová, o teu Deus, o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e venho te ordenar para que retornes ao Egito, libertando de lá o povo hebreu e encerrando o cativeiro. Moisés, tendo esta ordem vinda do seu Deus, não titubeou, retornou para as terras do rio sagrado, as terras do Nilo, e chegando lá encontrou no trono o faraó Menehutetá, 13º filho de Ramsés II. Nessa época, Menehutetá estava com 60 anos, tendo um reinado curto de até 10 anos até então. Moisés marca uma audiência com o faraó e diz ao faraó que Jeová, o seu Deus, havia dito para ele ao Egito e tirar de lá o povo hebreu, encerrando assim o cativeiro. Acontece que Menehutetá não acreditava em Jeová. Menehutetá acreditava em Amon, Ra, Osíris e Ísis, que disse: daqui o povo hebreu não sai, porque afinal de contas ele não podia perder mão de obra tão abundante e tão barata. Moisés fica resignado no momento, retira-se do palácio. Poucos dias depois, requer uma nova audiência. Chega e repete a mesma conversa com o faraó Menehutetá. E o faraó Menehutetá responde a Moisés com as mesmas palavras da audiência anterior. Então Moisés resolve desencadear as famosas 10 pragas que iriam assolar o povo egípcio. Transformou a água do rio Nilo em sangue. Desencadeou a infestação de moscas, de rãs, de gafanhotos. E o interessante é que quando Moisés desencadeava uma praga, o faraó se valia dos seus sacerdotes para contornar a praga desencadeada por Moisés. Uma vez que aquela praga era contornada, Moisés então desencadeava uma segunda praga. Foram 10 ao todo. E quando o faraó com seus sacerdotes contornava, Moisés desencadeava a terceira. E foi assim. Além da infestação de rãs, moscas, gafanhotos, também morte de animais, feridas, fez com que ficasse noite por 3 dias, ou seja, por 3 dias o povo egípcio viveu em plena e completa escuridão. E o faraó sempre contornando. Então, depois da 9ª praga, que Moisés fez chover pedra, granizo, Moisés resolveu desencadear a 10ª e última praga, a mais terrível de todas, e avisou o faraó a morte de todos os primogênitos egípcios. E foi assim, foi desse jeito que os primogênitos egípcios começaram a enfermar e morreram. O filho do faraó ficou enfermo. Menehutetá então resolveu capitular, mandou chamar Moisés. Isso, muitos já haviam morrido, muitos primogênitos já haviam morrido. Menehutetá manda chamar Moisés e diz: olha, você pode sair do Egito e leve junto o seu povo. E assim foi. Moisés organizou todo mundo e partiu
do Egito. Acontece que de 2 a 3 dias depois que ele havia partido, os egípcios perceberam que os hebreus, ao se retirarem, haviam furtado muita coisa e tinham levado grande quantidade de ovelhas, camelos e cavalos. O faraó se aborreceu com isso. Diante da reclamação dos súditos, da sua equipe administrativa, vamos dizer assim, convocou os seus generais, montou um pequeno exército e resolveu partir em busca do povo hebreu, partir no encalço do povo hebreu. Ele mesmo dirigia a sua briga de guerra e os seus generais todos com as suas brigas e os seus carros de guerra, e partiram em busca do povo hebreu para castigá-los pelos atos últimos nas terras dos faraós. Moisés conhecia aquela região como a palma da própria mão. Ele havia conduzido o seu povo para o extremo norte do Mar Vermelho, onde existe um estreitamento do mar, exatamente no lugar em que está o nordeste da África e o Monte do Sinai, ou melhor, a Península do Sinai. É nesse lugar onde está hoje o Canal de Suez, onde termina o Canal de Suez. Moisés conhecia muito bem a região, e essa região, na época, esse braço de mar, quando a maré baixava, parte do solo do mar vinha à tona, assim como hoje acontece nas praias de Maceió e de Maragogi, em Alagoas. Quando a maré baixa para valer, as pessoas conseguem caminhar mar adentro 800, 1 quilômetro, e tem que voltar nessa maré suba, porque senão não consegue voltar mais. Moisés então levou seu povo para atravessar esse braço extremo do Mar Vermelho, exatamente na hora da maré vazante. Quando o faraó os alcançou, praticamente todo o povo hebreu já estava do lado de lá. Moisés, poucos ainda estavam chegando. Moisés estava na outra margem desse braço de mar, sobre um pequeno monte com os braços erguidos para o céu. O faraó, na ânsia de pegar o povo hebreu e castigá-los, adentrou com os seus carros de guerra, os seus generais, pelo mesmo caminho onde Moisés havia passado com o seu povo. O que acontece é que Moisés e os hebreus passaram a pé, e o faraó e os seus generais estavam com seus carros, com as suas bigas de guerra, com as suas armas, que eram pesadas. E quando estavam a meio caminho, a biga do faraó, que ia à frente, atolou no piso lodoso do mar que estava à tona. E como vinham todos em alta velocidade, os seus generais que vinham imediatamente atrás se chocaram com suas bigas na biga do faraó, de modo que o faraó não podia prosseguir, mas também nenhum deles podia retroceder, porque os outros vinham chegando atrás. Nessa hora, a maré já havia começado a subir. Ventos estranhos começaram a soprar com força, erguendo ondas volumosas. O faraó, os seus generais e os seus soldados que vinham marchando a pé não conseguiram sair dali, e a maré subiu, e com as ondas encrespadas pelo vento, esse piso de mar que estava à tona foi coberto, e Nefertari, os seus generais e os seus soldados não conseguiram sair, e ali viveram os últimos instantes daquela jornada de guerra. Agora, na península do Sinai, Moisés conduz o seu povo. Essa jornada em direção à terra prometida duraria 40 anos. 40 anos. Porque era necessário que somente os filhos dos escravos hebreus
chegassem na terra prometida, para que pudessem ali criar, estabelecer uma raça politicamente organizada, socialmente, religiosamente composta. Foi no morro ou no Monte Sinai, que fica na península do mesmo nome, que Moisés recebeu as famosas tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. E vinha dessa forma, através de Moisés, a primeira revelação de Deus aos homens na terra, a lei. Acontece que o povo que foi liberto do Egito, os escravos, eles eram todos difíceis, traziam muitos traumas, muitos complexos, maus hábitos e péssimos costumes do período de escravidão que atravessou aí séculos e séculos. Eles tinham olhos tão somente para as necessidades primárias materiais. Moisés estabeleceu os 10 mandamentos, mas isso não foi suficiente. Além de dizer que eram os 10 mandamentos da lei de Deus, para que o povo obedecesse, Moisés teve que dizer que Deus era bravo, que a turma não facilitasse, não, porque Deus era o Senhor dos exércitos, e aqueles que não obedecessem seriam terrivelmente punidos. Era o único jeito do povo obedecer. Mas Moisés observou que somente as leis de Deus não estavam sendo suficientes. Então ele estabeleceu leis civis e disciplinares, a exemplo de todos os legisladores dos povos primitivos, que estabeleceram leis civis e disciplinares para um determinado povo, numa determinada época. Acontece que para essas leis criadas por Moisés, ele deu também a elas um cunho divino, porque senão ninguém obedecia. Ele deu um cunho divino, lembrando que Deus era bravo, era o Senhor dos exércitos e punia quem não obedecesse. E foi assim que ele foi conduzindo o povo por esse período todo, que durou 40 anos. Então, paralelo aos 10 mandamentos, figuraram as leis civis e disciplinares de Moisés, para conter esse povo rebelde, brigão, mal educado, cheio de péssimos costumes. E Moisés então dizia: olho por olho, dente por dente. Aquele que roubar terá uma decepada. A mulher surpreendida em adultério será apedrejada. E isso figurou e foi pelo tempo afora. 40 anos depois, quando não tinha mais nenhum dos escravos saídos do Egito, tão somente estavam ali com Moisés e seus descendentes, Moisés estava com 120 anos, chegou à terra prometida. E ali então, de cima do Monte Nebo, ele olhou aquela terra e abençoou e a deu ao povo hebreu. E o tempo passou demorado. O tempo passou demorado. 13 séculos depois, os descendentes do povo egípcio, dos escravos egípcios, que constituíram agora uma raça organizada social, politicamente e religiosamente bem estruturada, seguiam letra a letra o maior dos seus profetas, Moisés. Foi exatamente no seio deste povo hebreu, na terra prometida, onde hoje está o estado de Israel, que na pequenina cidade de Belém nasceu o garotinho, filho de Maria e José, Jesus, natural de Nazaré, por sua tradição familiar, queria mostrar para o povo a segunda revelação de Deus aos homens da terra, o amor. Ora, Moisés, como nós vemos, não podia ser muito dócil com o povo, porque o povo era terrível, e Moisés não pôde explicar muitas coisas que o povo não poderia compreender. Mas depois de 13 séculos, 1300 anos, então, sim, aqueles espíritos descendentes do povo hebreu que saiu do Egito já tinham vivido várias vidas em
reencarnado várias vezes e já estavam aptos a poder compreender maiores verdades. Então vem com Jesus, o filho de José, a segunda revelação de Deus aos homens da terra, o amor por precedência. Então Jesus dizia, ao contrário de Moisés, que Deus era o Pai e era bom. Deus era bom, prometia o reino dos céus aos homens corretos, mas dava oportunidade perdoando os homens infelizes que cometiam erros, de modo que todos tinham oportunidade de se melhorar. E foi assim que Jesus foi dizendo novas verdades ao povo, e os sacerdotes, os fariseus, começaram a ficar incomodados, porque Moisés havia dito assim: olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e falou assim: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Mas também me explicou por quê? Porque o povo não tinha condição de compreender. Se alguém te bater numa face, apresentar-lhe a outra. Aquele que roubar terá uma cepada, disse Moisés. Mas Jesus dizia assim: se o seu irmão errou contra você, perdoa-lhe 70 vezes 7 vezes. Moisés dizia: a mulher surpreendida em adultério será apedrejada. Mas como já estavam assim aborrecidos com Jesus, a mulher surpreendida em adultério foi colocada na praça para provocá-la de uma forma descarada. Falaram: olha aí, foi pego em adultério. Moisés manda que seja apedrejado. E tu, o que dizes? Na intérprete dessa passagem, que Jesus se ajoelhou e começou a escrever na areia. E na areia ele escrevia a marca da falha moral dos homens que estavam ali com tetas na mão. E foi assim, então, ele escrevia ali: adúltero, ladrão, corrupto, contrabandista, caluniador. E depois levantou-se, e os homens que estavam com pedras na mão viam escrito no chão a marca da sua falha moral. E aí então largaram as pedras e foram se retirando na água do Evangelho. Os mais velhos se retiraram primeiro. Por quê? Porque sendo mais velhos tinham vivido mais e tinham cometido mais erros. E então Jesus ficou sozinho na praça com a mulher e perguntou: não te julgam? Cadê os teus acusadores? Senhor, eles se foram. Tampouco eu te condeno. Vai, não tornes a pecar, para que aconteça coisa pior. Claro que isso daí deixou o farisaísmo enlouquecido. Começaram a falar que Jesus havia vindo subverter a lei de Moisés. E foi quando o doutor da lei chegou a ele e disse assim: qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: ama a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento e de todo o teu entendimento. E aí Jesus falou: e aqui temos o segundo, que decorre do primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Para quê? Ficaram revoltados e chegaram a ponto de dizer que Jesus havia resumido toda a lei e todos os profetas apenas dois mandamentos. E começaram a querer complicá-lo por causa dessas coisas. Por isso que Jesus disse, e o apóstolo Mateus anotou, quando Jesus falou assim: não penseis que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. E Allan Kardec colocou isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espírito Santo. Ora, claro que os judeus ficaram enlouquecidos com isso. Jesus havia vindo subverter a lei de Moisés, o maior dos profetas. E a coisa foi até que aconteceu a tragédia do Calvário, que todos nós conhecemos muito bem. E o tempo passou demorado. 18 séculos depois se cumpre a promessa de Jesus, quando ele disse aos seus apóstolos: eu rogarei ao Pai,
e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o homem ainda não pode ver e conhece, mas vós conhecereis, porque estará sempre convosco. O Espírito de verdade, que vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. 18 séculos depois, essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 15. 18 séculos depois, veja só, as coisas são todas na base dos milênios. É o normal. A nossa vida é curtinha, não dura nem 100 anos. 18 séculos, 1800 anos depois, vem a terceira revelação de Deus aos homens na terra: a caridade, personificada no Espiritismo. Veja que interessante. Kardec está no livro Obras Póstumas. Kardec serve para fazer uma pergunta: quem é o Espírito que coordena o seu trabalho? E o Espírito responde assim: para tu, eu sou verdade. A promessa de Jesus, o Consolador prometido, e é interessante salientar que Jesus disse que o Consolador faria os homens lembrarem de tudo quanto ele havia dito, que ele sabia que os homens iriam esquecer ou deturpar. Ele também ensinaria todas as coisas, sinal de que ele realmente não pode ensinar, porque senão ele não falaria isso. As pessoas têm hábito de dizer, algumas pessoas, evidentemente, quando a gente diz as pessoas, não por expressão, né? Não é todo mundo, boa parte, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é, para começar, Deus não escreveu nada, e segundo, também não falava português. Só as traduções, cada povo tem as suas particularidades linguísticas e por aí vai. Mas enfim, vem a terceira revelação de Deus aos homens na terra, a caridade, que se tornou pública como uma doutrina no dia 18 de abril do ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a caridade da excelência. É claro que a segunda revelação, o amor, Jesus não pôde falar tudo o que podia, que queria, ou que deveria, não, porque o povo não tinha como compreender, assim como não tinha condição de compreender Moisés naquela época passada. É claro que a base da doutrina de Jesus, Cristo, não deixa dúvida para ninguém, todo mundo entende, não precisa de interpretação. Ama a Deus sobre todas as coisas, não tem como interpretar isso de forma diferente daquilo que está escrito que a gente ouve. Ama o teu próximo como a ti mesmo, também não tem como não entender o que ele quis dizer. Mas muitas coisas que ele disse não foram entendidas, outras ele disse por parábolas, ficou mais difícil ainda, porque aquele povo tinha que reencarnar, adquirir novas experiências, vivenciar outras vidas, para que pudesse entender verdades ainda mais compreensíveis no sentido profundo dos seus dizeres. Então, Moisés dizia assim: olho por olho, dente por dente. E Jesus falou assim: se alguém bater numa face, apresentar-lhe a outra. Claro que eu não podia explicar, né? Veio a terceira revelação, a caridade por excelência, explicar o que queria dizer isso. Não é para virar o outro lado do rosto para apanhar outra vez. Virar a outra face, apresentar a outra face, é a outra face da situação moral. Se alguém nos agride e nos bate, seja fisicamente, seja verbalmente, moralmente, trata-se de uma agressão, de uma violência. Qual é a outra face? A outra face é a face oposta. Qual é a face oposta da situação grave, de violência, de desvaltério, de impropério, de agressão física, verbal? A outra face disso é a brandura, o perdão, a compreensão, a indulgência, a paciência. Essa face que é para ser virada. Mas como que Jesus ia falar isso ao povo? Era necessário que tivesse a terceira revelação para dizer que é assim. Tanto é que, quando Jesus estava no Sinédrio sendo interrogado,
Eis que o soldado estava um tapa na face, que agrediu a face, fisicamente falando. Jesus virou o outro lado do rosto para apanhar de novo? Não. Ele virou outra face da situação moral. Ele virou outra face do momento agressivo que vivenciava. Com voz suave, serena e calma, perguntou: soldado, por que é que você me bateu? Se eu errei, mostra meu dedo. Mas se eu não errei, por que é que você me bateu? É esta outra face. Aliás, Chico Xavier dizia que nós devemos ser bons, não bonzinho. Bom, porque o bonzinho é aquele de trouxa incapaz por aquele cabeça. Então, se alguém lhe bater numa face, então, olho por olho, dente por dente. Se alguém lhe bater numa face, apresentar-lhe a outra face. É essa que o Espiritismo vem explicar. Aquele que furtar terá uma decepada, disse Moisés. Mas Jesus falou: se teu irmão pecou contra você, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Mas também nos pecou, porque o povo não tinha condição de compreender. Mas a terceira revelação, a caridade por excelência, fala que devemos perdoar, e explica por quê. Por que devemos perdoar quem erra contra nós? Porque nós estamos normalmente em cursos em duas situações, em uma delas ou nas duas ao mesmo tempo, para usar a palavra do ensinamento: roubar. Se alguém nos roubar, das duas uma, ou as duas juntas. Se alguém nos roubar, é porque no passado nós roubamos alguém, e aí então cumpre-se a pena de talião, e a lei do karma nos alcança, fazendo com que a gente sofra e que as pessoas sofrerem. Por isso nós devemos perdoar, porque nós também temos culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca roubei ninguém, nunca furtei ninguém em nenhuma das minhas encarnações passadas, e agora fui furtado, roubaram meu automóvel. Então, se você não está em curso na lei do karma, você está em curso na outra vertente, a da prova. Vamos ver como é que você se comporta diante de uma prova, para ver a sua ascendência espiritual. Porque todos nós que estamos aqui na Terra somos fora da lei, sem exceção. Ninguém se ofende por causa da lei. Somos fora da lei. O que quer dizer fora da lei? Nós não estamos alinhados com a lei de Deus e com os ensinamentos de Jesus. Então, das duas, uma: ou é porque nós furtamos alguém no passado, ou é porque então estamos sendo testados para ver como nos comportamos diante daqueles que nos prejudicam. Porque Jesus mandou perdoar. Vocês querem ver que nós estamos fora da lei? Mais ou menos assim, ó. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Pois é. Às vezes nós estamos assim um pouquinho evangelizados, que fala assim: hoje eu perdi a paciência no trânsito. Porque a gente perde a paciência por quê? Porque a chuva não consegue consertar. Então perde a paciência. Mas cadê a brandura? Não, o sujeito fez isso comigo. Olha, eu só não chamei ele de Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Está lá: não desejar a mulher do próximo. Então, aí eu não vou nem comentar, só vou dizer o seguinte: que se fosse hoje, provavelmente Deus daria mais um, né? Seria o 11º, porque o tempo mudou, e hoje caberia muito bem estar escrito assim: não desejar o marido da próxima. Sem comentários. Está rindo, né? Mas é assim, coisa feia, como se diz. Quer ver só? Não prestareis nosso testemunho. Aí a pessoa escuta alguém
fazendo, escuta, você sabe o que aconteceu com a fulana? Não o quê? Você não sabe? Em Araçatuba, então, só você que não sabe. Mas o quê? Ixi, ela arrumou um caso aqui, seja lá o que for. Aí se fala isso com um homem, existe uma grande probabilidade de ele chegar para a mulher dele que tem amizade com a fulana, mas não tem amizade, quer esquecer, mas tem amizade, também quer prevenir aí, né? Resguardar o seu território, na ordem das amizades, assim, você está sabendo o que ele está fazendo? Veja só, ele não viu, ele só ouviu falar, como é que ele está dizendo que aconteceu? Ou então a mulher, ela fica sabendo, e ela chega para a amiga dela e fala assim, nossa, ou até para o marido, você viu? Olha como eu fiquei sabendo, que barbaridade, que barbaridade. O fulano deu um calote enorme e disse que agora não tem dinheiro para pagar. Mas será que é verdade? Está dizendo para ela? E a pessoa fala assim, ó, na boa. Quer ver outra coisa, como a gente está fora da lei? A questão do perdão. Olha, Jesus falou tanto do perdão, tem várias passagens que ele fala do perdão. Como é que nós estamos no quesito perdão? Vocês não podem perguntar para mim, porque aí eu vou ficar vermelho e eu tenho que dirigir de volta para Jales, né? É difícil. Perdoar é difícil. Se fosse fácil, Jesus não tinha insistido tanto. É igual quando ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Daí a gente devia ligar a nossa antena. Se ele falou isso, é difícil perseverar. Então nós temos uma lei maior. Vocês estão vendo como é que nós estamos fora da lei? Então, se alguém nos rouba, para ser fiel ao texto, das duas uma ou as duas juntas. Ou é porque o karma nos alcança, ou porque estamos sendo testados para ver o nosso alinhamento com as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Mas como é que Jesus ia explicar isso? Não tinha como. O povo não ia entender. Já não estava entendendo quando ele falava para perdoar. Até hoje a gente não entende direito. Era necessário que viesse a terceira revelação de Deus aos homens da terra, a caridade, para mandar perdoar e explicar por quê. Disse Moisés, a mulher surpreendida em adultério será apedrejada. E Jesus vem e diz, ninguém te condenou, ninguém te condenou, também não te condena. Ai, não torna a pecar, não torna essa coisa pior. Mas também não explicou por quê. Vem a terceira revelação e diz que não devemos julgar os outros. Por quê? Porque com a mesma medida que julgarmos os outros, iremos julgar, e nós temos muitos erros, e aí a situação vai ficar ruim para o nosso lado. Então o que é que nós devemos fazer? Não julgar. E para não julgar nós precisamos ter o quê? 3 coisas: benevolência, indulgência e perdão. Porque às vezes, quando se trata de julgar, é alguma coisa referente a qual estamos envolvidos, cara, do perdão. Veja só que interessante. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o verdadeiro sentido da caridade como a que entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E na língua portuguesa ficou muito fácil a gente lembrar: e benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade por excelência. A fulana está tendo uma vida moral irregular. Vamos ser benevolente, a vida dela, né? Nós vamos usar de quê? A gente mora dentro da casa dela, a gente sabe como é que é a vida dela com o marido dela. Vai julgar como? A gente sabe se o pretenso ou suposto novo amor, vamos dizer assim, ou a nova figura que surgiu na vida dela, que está faltando com que ela falte aos compromissos do matrimônio. E se é alguém do passado por quem
ela tem um amor exacerbado. E se alguém no passado que desfrutou de uma convivência muito grande e íntima com ela, e agora, embora numa roupagem física diferente, inconscientemente o espírito dela reconhece o espírito dele, e ela não consegue resistir. Quem vai pagar por ela? Benevolência para com todos. Então, olha, falei 50 vezes para a pessoa fazer tal coisa, não adianta, vai ficar minha cabeça dura. Indulgência para com as imperfeições alheias. Não tem que julgar. Por que mas o fulano fez tal coisa para mim. Perdão as ofensas. Não precisa de julgar ninguém. Vocês querem saber de uma coisa? Se alguém nos maltrata, nos injuria, nos ofende, nos ludibria, nos faz para trás, seja no aspecto moral, afetivo, material, deixa para Deus. Se você pretende fazer alguma coisa, se você ainda não está completamente evangelizado, porque quem não está completamente evangelizado sempre tem que fazer alguma coisa, né? Fala a verdade. Mas se você não está completamente evangelizado, deixa para Deus. Sabe por quê? A mão de Deus é muito mais pesada que a nossa. A pior coisa que tem nesse mundo é acertar a conta com Deus. Porque entre nós, a gente pode até comover a pessoa, a gente ajoelha, pede perdão, se for o caso, beija a mãe, beija o pé, tenta dizer que vai compensar o prejuízo causado, né? E se fala no Brasil, então, nem se comenta, porque tem o famoso jeitinho brasileiro. Gente, acertar a conta com Deus não é fácil. Então, deixa a pessoa ir. Eu não sei quando, não sei aonde e não sei como, mas um dia ela vai ter que acertar isso com ele. Porque Jesus mesmo disse: enquanto não pagares o último ceitil, e o ceitil era a moeda de menor valor. Então deixa. A caridade é excelência. Então, no dia a dia, a gente tem que estar sempre se lembrando do BIP. Lá em casa a gente usa muito isso. Por quê? Nossa vida é igual a de todo mundo, né? Tem dissabores, tem amizades falsas, tem que se resolver com pessoas mal educadas, se em qualquer lugar. Tem alguém que falou para nós que não devia, alguém que agiu de modo que não devia, e às vezes a gente se irrita e comenta em casa, né? Porque é natural. Então, quando a gente comenta alguma coisa assim, o outro faz o bip. aí a gente já afina na hora, já murcha o ímpeto, né, de reclamação. A caridade é excelência. Então, muitas pessoas às vezes podem achar que nós estamos dizendo que a terceira revelação, Allan Kardec, é maior do que os ensinamentos de Jesus e maior do que o próprio Jesus. De jeito nenhum. Jesus é insuperável e as suas lições também. Allan Kardec as desdobrou, ou melhor, os espíritos a desdobraram através de Allan Kardec, né? Mas os ensinamentos são de Jesus. A gente nunca pode esquecer que Jesus é aquele que falou assim: olha só, quem me vê o Pai que me enviou. Pensa bem nisso. Mas o tempo passa, né? A gente fala: Jesus. Eu conheço gente que até de forma desrespeitosa, é porque o J. Cristo. O que é isso, hein? O que é isso? Isso daí é o que? É falta de respeito, é falta de educação, é falta de berço, é o que? Para falar o J. Cristo. Não, mas a gente tem que tomar modos, tem que ter respeito. O negócio não é assim, não. Então Jesus é esperado.
Na questão 625 dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam: Jesus. As duas primeiras revelações, a lei e o amor, são personificadas em duas pessoas, Moisés e Jesus, respectivamente. Mas a terceira revelação não está personificada em ninguém, porque ela não é de nenhum homem, ela é dos Espíritos. Allan Kardec simplesmente organizou aquilo que os Espíritos falaram, organizou, codificou os ensinamentos dados pelos Espíritos através de diferentes métodos, diferentes lugares. Ensinamentos esses que foram desdobrados pelo método Chico Xavier recentemente aqui no Brasil. Eu falo recentemente porque não faz nem 100 anos, né? E nós vimos agora há pouco que a coisa é de milênio em milênio, né? Então está muito pertinho. Então nós temos que ter esse tipo de ideia. Na questão 352 do livro O Consolador, perguntaram para o Emmanuel: o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? E o Emmanuel respondeu: sim. O Espiritismo do Evangelho é o Consolador prometido. Por que foi o Espiritismo do Evangelho? Porque o Espiritismo tem 3 vertentes, e se tirar uma delas, não é Espiritismo: ciência, filosofia e religião. Então, é a terceira revelação de Deus aos homens da terra, a caridade por excelência. Agora veja que interessante, eu não sei hoje, mas até há um tempo aí, eu não sei se quando, a Igreja Católica, e aqui fica todo o nosso respeito, a Igreja Católica sustentou a fé da humanidade na Europa e no Ocidente por 2000 anos. Então tem que se ter respeito. Até pouco tempo, a Igreja Católica tinha como um dos seus postulados o seguinte: fora da igreja não há salvação. Mas isso pode ser levado em consideração? É uma verdade? Não, não é. Porque se for assim, basta que eu entre na igreja que eu estou salvo. No dia seguinte eu posso fazer o que quiser lá fora. Veja só que coisa sem sustentação filosófica, religiosa nenhuma. Se fora da igreja não há salvação, eu estou ali dentro, então estou salvo. Não importa o que eu faço depois, ou o que tenha feito antes. Então, não tem sustentação. E ratifica o respeito que devemos ter. Uma das coisas mais feias que tem no mundo, uma das mais feias que tem no mundo, é falar mal da religião dos outros, ou falar mal de outros religiosos que não comum com a mesma fé que a nossa. Igrejas evangélicas estabeleceram também postulado: fora da verdade não há salvação. E todas as religiões têm a pretensão de que elas têm a verdade, embora a verdade seja diferente em cada uma delas, para elas. Procede? Não. Porque se eu estou numa igreja, num centro espírita, num terreiro de umbanda, num templo evangélico, todos eles têm a ideia de que estão com a verdade. E se eu estou lá, naturalmente, lá todos acreditam que estão com a verdade, então eu estou dentro da verdade. Se fora da verdade não há salvação, eu já estou ali onde a verdade é cultuada, então também estou sossegado, não preciso fazer mais nada. Não importa o que eu faça lá fora, eu estou num lugar em que diz que tem a verdade. Se fora da verdade não há salvação, eu estou salvo. Se Allan Kardec dissesse: fora do Espiritismo não há salvação, dá na mesma, porque aí todos nós que estamos aqui não precisamos nem se preocupar, já estaremos todos salvos. Para começar, a gente até aproveitar esse tempinho fresco, chegar em casa com um conhaque, caprichado, né? Amanhã falta do serviço daí, só 2 litros de conhaque, não assim. Amanhã a gente vai trabalhar, faz o que quiser aí, está aqui dentro, fora do Espírito, nossa vocação. Kardec não falou isso. O que é? Qual é o postulado da terceira revelação? Fora da caridade não há salvação. Não importa onde esteja, com quem esteja, do jeito que esteja jovem, velho, homem, mulher, moço, moça, novo, velho, branco, preto, amarelo, vermelho, não importa. É fora da caridade não há salvação.
Então nós precisamos prestar atenção para viver de acordo com a nossa época. E qual é a época que nós estamos vivendo? A época da caridade. A caridade, veja só, particularmente os espíritos, os outros também. Particularmente os espíritas, os outros também, e de modo também individual, as pessoas praticam a caridade. O centro espírita, eu vou falar do centro espírita porque é onde a gente convive, né? Faz sopa, faz lanche, dá coisa para os pobres e por aí vai, não é assim? Quando o dirigente da casa fala assim, está precisando de macarrão, sempre tem macarrão. A diferença é que uns trazem um saco de macarrão que fica aqui, outros trazem um pacotinho de 1 quilo, outros trazem um milho, mas traz, né? Agora, Dinamarca, Suécia, Suíça, Noruega, lá tem pobre, por acaso? O Evangelho de Jesus só veio para país pobre? Não. O Evangelho de Jesus não é uma coisa da terra. O Evangelho de Jesus, seus ensinamentos são de ordem universal. Então, se você mora na Suíça, na Suécia, Noruega, como é que você faz a caridade? Não tem pobre. Como entender Jesus na caridade? Benevolência para com Deus, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Lá, nesses lugares, também precisa disso. Então nós temos que viver de acordo com a nossa época. Gente, as grandes coisas, às vezes a gente quer fazer grandes coisas, né, fica entusiasmado, principalmente quando a gente é bem jovem, né? Nossa, tem jovem que quer consertar o mundo, né? Tá certo, está ótimo. Antes ele querer consertar, ele quer destruir, é óbvio, né? Mas as grandes coisas são para as grandes almas, não só para nós. Nós é coisinha pequenininha, para nós é pequenininho. Grandes obras são para as grandes almas. Ah, mas quem que é grande alma então? Grande alma, a gente entende que é Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, Vicente de Paulo, e vai por aí. Não vou ficar enumerando todo mundo. Essas são as grandes almas. Nós é pequenininho. Então, se você tem um problema com a sogra, o que é que você tem que fazer? Bíblico. Não, mas ela é terrível. Benevolência para com todos. Ah, mas ela usou meu carro. Indulgência para com as imperfeições alheias. Falou mal de mim. Perdão das ofensas. É com a sogra. Que tem sogra que é difícil, mas a gente tem que lembrar também que tem gênero que é insuportável. Né? Tem gênero que é de lascar. Tem nora que é de lascar. Bipe para todo mundo. Bipe para todo mundo. Ele é de acordo com a nossa época. Não temos que fazer grandes coisas, não. Temos que ser mais educados para a esposa em casa. Que a esposa é nossa companheira. Mas o homem vem em um atavismo aí através do sexo e ele, indevidamente, acha que tem uma autonomia, né? Maior. Isso quer dizer que existe por parte dela uma subserviência. Não é assim, não. Ah, mas ela tem defeito. Então, aquele que não tem, atira a primeira pedra. É simples assim. Ah, mas eu trabalho num lugar que, olha, é difícil. Das duas, ou é o lugar que te alcança, ou você está sendo testado, ou então as duas coisas juntas, que é pior ainda. Então é pequeno. Viver de acordo com a época da caridade. Na caridade. Se alguém pedir alguma coisa na sua casa, aliás, não tem mais isso, porque hoje a comida tem que lugar, né? Em Jales, por exemplo, não tem mais ninguém que passa fome. Nosso serviço assistencial do sábado diminuiu de 100 pessoas, passou para 30, 40. Ninguém mais tem fome. Vamos servir lá um caldo de mandioca, a gente fala, não quero. Quem tem fome, pois é, quem tem fome, que é assim, ninguém mais tem fome, não. Então, você sabe por que antigamente, a pessoa vai na porta da nossa casa e falava assim:
tem pão duro? Você sabe por quê? Porque ela já sabia que o pão mole mesmo não ia dar. Por isso que ele já pediu tudo. Então, se alguém nos pede alguma coisa que a gente pode fazer, faça. É a caridade por excelência. E, sobretudo, viver de acordo com a nossa crença. Prestar atenção nisso. Vocês querem ver só? Hoje tem gente que vive com 3.000 anos de atraso. Não me diga a verdade. 3.000 anos de atraso. Vou dar 2 exemplos importantes. Um deles, tem pessoas que não aceitam a transfusão de sangue. E aqui eu ratifico mais uma vez o respeito por todas as religiões. É o entendimento deles. Não aceitam a transfusão de sangue. 3.000 anos de atraso. Por que não pode fazer transfusão de sangue? Porque Moisés proibiu. E Moisés proibiu mesmo? Claro que proibiu. Está lá, em Deuteronômio. Proibiu. Por que ele proibiu? Existem casos que a pessoa entra com uma ação judicial, ou para impedir, ou para que seja autorizada a transfusão, senão vai morrer. Moisés proibiu? Proibiu. Por que ele proibiu? Vocês têm ideia de como era a transfusão de sangue na época de Moisés? Não dá nem para imaginar. Sabe por que ele proibiu? Porque morria o doente e morria o doador também. Imagina como é que era. Então hoje quem permite a transfusão de sangue está seguindo as leis de Moisés, 3.000 anos. A época da caridade, nós estamos no período da terceira revelação. Quer outro? Moisés proibiu as comunicações econômicas. Proibiu? Proibiu mesmo. Bom, se proibiu é porque existia. E por que ele proibiu? Porque era um povo liberto do Egito, de péssimos costumes, desonestos. Enfim, se valiam aqueles que eram médicos da própria mediunidade para explorar o próprio irmão. Então Moisés proibiu. Tanto é que proibiu, mas não proibiu para todo mundo. Por quê? Porque tinham dois, no meio do povo todo, tinham 2 homens que eram honestos: Meldade e Edade. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que se escreve: Meldade e Edade. Esses 2 podiam. Às vezes uma fala assim: mas Moisés proibiu. Olha, na própria Bíblia consta lá que o rei Saul ia ter problema com o povo filisteu. Ele tem guerra. Saul procurou a pitonisa de Endor. Pitonisa é médico, a mesma coisa. Saul procurou a pitonisa de Endor e falou assim: evoca-me Samuel, o antigo profeta. A pitonisa evocou. Samuel veio, falou com Saul. O que ele disse não era tão vantajoso para Saul, tanto é que Saul depois acabou se dando mal. Em nenhum lugar da Bíblia fala que quem veio foi o Espírito Santo ou o demônio. Ficou evidente que era Moisés, que era Samuel. Virou 2 de Samuel, não fala isso. Mas Moisés proibiu. É interessante, veja como são as coisas. Ele proibiu, mas depois ele veio, ele já, morto aí há 2.300 anos, ele mesmo veio para falar com Jesus, além disso trouxe outro morto junto com ele, Elias. Ele proibiu a comunicação com os mortos. E depois vem ele. Depois vem ele se comunicar. Então, na época da terceira revelação, a caridade da excelência. Não tem nada de demônio, como eu gosto de dizer. A comunicação com os mortos é uma coisa natural. Mas as pessoas falam: Bíblia. E pronto. Vamos nós. Mas tem médico que não é correto, não é honesto. Mas gente desonesta tem em todo quanto é lugar. Em todo lugar tem. Por que só no Espiritismo ou no mediunismo não teria? Não, mas tem que seguir Moisés. Então a mulher adulta vai tudo para a praça, vamos tacar pedra. É isso que vai fazer? Por que então, se tem que seguir a lei de Moisés, a transfusão de sangue, e não pode ter comunicação mediúnica porque Moisés proibiu, por que também não se apedreja as mulheres adultas? Porque Moisés mandou fazer isso. Não, mas aí não. Mas então tem 2 pesos, 2 medidas? Então, em determinadas coisas obedece Moisés, em outras já não. Está lá em Deuteronômio que todo filho que for rebelde, insolente, os
Os pais deverão levá-los até a casa dos anciãos, expor a rebeldia, a insolência e a brutalidade dos filhos, e lá os filhos serão apedrejados até a morte. Se tem que seguir Moisés, por que a gente não faz isso com os nossos filhos que são insolentes e desavisados? Quer dizer que a lei de Moisés só vale para a transfusão de sangue e para a comunicação com os mortos? Não. Se é para valer, então as mulheres adultas vão ser apedrejadas, e hoje a gente que a coisa está, até os homens adultos também, apedrejo também, que a lei de Moisés a gente já pode estender assim, porque é o mesmo erro, né? Ué, e o filho que é rebelde? Não dá para passar por ele. Então vocês veem que não tem consistência essas coisas, não tem coerência no história. Então precisamos viver de acordo com a nossa época, e a nossa época por excelência é a época da caridade, da terceira revelação. Não se pode fazer como os judeus, que não queriam ou não sabiam diferenciar as leis de Moisés das leis de Deus. Não façamos como eles. Nós temos que diferenciar sim as leis de Deus das leis de Moisés, e entender que, juntamente com os 10 mandamentos, está aí toda a nossa trajetória alicerçada nos dias de hoje pela terceira revelação. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos, nos fortaleça, a fim de que nós possamos praticar a caridade como Ele entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí, na caridade, na terceira revelação, está o segredo da vida. Muito obrigado.